Olá, saudações. Meu nome é Fábio, sou docente na área de Educação Física e hoje daremos seguimento à disciplina Anatomofisiologia do Corpo Humano. O sistema que estudaremos hoje é o sistema circulatório. Bem, o sistema circulatório ele é dividido em sistema cardiovascular e sistema linfático. O sistema cardiovascular é formado pelo coração, vasos sanguíneos e pelo sangue. O coração funciona como uma espécie de bomba que impulsiona o sangue para o corpo, levando oxigênio e nutrientes, e também removendo resíduos metabólicos. Já o sistema linfático funciona como um sistema circulatório paralelo, em que se realiza uma reciclagem dos nossos líquidos. Ele é formado por vasos linfáticos, linfodomos, linfa, timo e também pelo baço. Dando início, vamos falar da parte anatômica do sistema cardiovascular. Ao pensar em anatomia do sistema cardiovascular, logo pensamos no coração. O coração, que é um dos órgãos mais importantes do corpo. Vamos descrever a forma das suas câmaras, a morfologia, o tamanho, a localização e outras características visíveis e invisíveis que dão estrutura a esse importante órgão. A divisão do sistema cardiovascular ele é dividido em circulação sistêmica, também chamado de grande circulação, e também circulação pulmonar, chamado de pequena circulação. Vamos ver mais detalhadamente no próximo slide. Então, a circulação sistema ou grande circulação é o sangue, ele circula do coração e segue para todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes. Já a pequena circulação, o sangue rico em CO2, dióxido de carbono, ele vai para os pulmões, sofre hematose, ele é purificado, se torna o sangue arterial, rico em oxigênio, em O2, e aí ele retorna para o coração. Essa é a chamada de pequena circulação. Bem, agora nós vamos ver as câmaras cardíacas, tá? Então as câmaras cardíacas são divididas primeiramente em átrios, átrio direito e átrio esquerdo, tá? Sendo o lado esquerdo o sangue rico em O2 para os tecidos e o lado direito rico em CO2 para os pulmões. E aí temos as câmaras inferiores, tá? Que são chamadas de ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O tecido muscular. O tecido muscular ele é composto por 3 camadas. Então a primeira camada é chamada de pericárdio. O pericárdio ele reveste o coração pelo lado externo. Nada mais é que uma membrana fibrosa e serosa que tem a função ali de fornecer suporte, proteger e lubrificar a parte externa do coração. O pericárdio ele também é dividido em pericárdio parietal, pericárdio visceral e entre eles temos ali a cavidade pericárdia. Depois temos o músculo miocárdio, então falar músculo miocárdio, na verdade eu estou cometendo um pleonasmo, porque a palavra mio já significa músculo, Então ele é o músculo cardíaco responsável pela contração e relaxamento dos átrios e ventrículos, e também realiza ali o bombeamento do sangue. E internamente nós temos o endocárdio, reveste o coração pelo lado interno. Ele é composto por células endoteliais, as mesmas que revestem ali os vasos sanguíneos. Então, vasos sanguíneos de grosso calibre, como curiosidade, são revestidos ali por 3 camadas endotélicas. Já os mais finos, apenas de uma camada. Vamos falar ali das artérias e veias, que são os vasos sanguíneos ali do coração. Então iniciamos aqui na parte azul com a veia cava superior,
Aí embaixo temos a veia cava inferior. Internamente ao coração temos a artéria pulmonar, que se divide em direita, artéria pulmonar direita, e artéria pulmonar esquerda. Aí depois temos que chega aos corações ali, que chega ao coração, aliás, né? A veia pulmonar superior direita e a veia pulmonar superior, aliás, inferior direita. Do outro lado temos a veia pulmonar superior esquerda e embaixo dela temos a veia pulmonar inferior esquerda, certo? E aí, por último, com esse grande arco aqui, nós temos a artéria aorta. Internamente ao coração, nós temos as válvulas, né? As válvulas são responsáveis por evitar ali o refluxo sanguíneo. Então vamos lá. Então, primeiramente, do lado direito, aqui, né, onde está com a setinha do mouse, nós temos a válvula tricúspide. A válvula tricúspide ela tem a função de impedir o refluxo de sangue do ventrículo direito para o átrio esquerdo, né? Então o sangue está aqui embaixo, ela evita que o sangue reflua de volta aqui para cima, tá? Deste mesmo lado, nós temos a válvula pulmonar, né? Ela tem como função impedir o refluxo de sangue da artéria pulmonar para o ventrículo direito. Então o sangue subiu aqui, ó, ela fecha para evitar que o sangue retorne aqui para baixo. Do lado esquerdo, nós temos a válvula bicúspide, ou ainda chamada também de válvula mitral, né? E ela tem o objetivo de impedir o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo de volta para o átrio esquerdo, né? Impede que o sangue volte aqui para cima, tá? E por último, nós temos aqui desse outro lado aqui, ó, bem coladinho, a válvula aórtica. Ela impede, né, o refluxo de sangue da artéria aorta, né, para o ventrículo esquerdo. Então o sangue subiu aqui da artéria, para ele não voltar, a válvula aórtica fecha e impede o refluxo de volta aqui para baixo, certo? Então nós temos essas importantes válvulas. Especificamente no coração, essas válvulas, entre aspas, recebem o nome de válvulas, tá? Então fica como curiosidade. E uma outra curiosidade interessante é quando a gente fala do sopro cardíaco. O sopro cardíaco, identificado em exames médicos, né, nada mais é que o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo novamente. Então, é uma má formação que ocorre na válvula bicúspide ou válvula mitral, né, que acaba ocasionando esse refluxo. Na comunidade científica, né, esse ocorrido é chamado de prolapso de válvula mitral, né, uma má formação ali dessa válvula, certo? Bem, falando agora do sangue. Então, o corpo humano possui em média 5.000 ml de sangue, ou ainda 5 litros de sangue, ok? Esse sangue ele é composto por 90% de água, né? Ao qual o plasma corresponde a 50% do volume sanguíneo. E ele carrega ali diversas proteínas, gordura, açúcar, enzimas, gases, né? No caso O2, CO2, principalmente, e vitaminas, certo? Ele também é composto pelos eritrócitos, que são as hemácias, né, responsáveis ali pela nutrição e também pela hematose, ao qual a gente já tratou no sistema respiratório. Também pelos leucócitos, né,
E por último, pelas plaquetas. Os leucócitos são ali os glóbulos brancos, né, que tem como função ali nos fornecer proteção e imunidade. Bem, agora vamos entrar numa segunda etapa, falando da fisiologia, do funcionamento propriamente dito do sistema cardiovascular. Então, descreveremos ali os movimentos de contração do miocárdio, associando com a abertura e fechamento das câmaras, né, para compreender como que ocorre o bombeamento ali do fluxo de oxigênio para o organismo. Bem, falando das artérias e veias. Então, iniciamos ali pela veia cava superior, a qual já mostrei no desenho, né? Ela traz de volta o sangue rico em CO2, de todos os membros superiores, né? Do tórax, da cabeça e do pescoço. E um adendo também que eu quero falar para vocês é o seguinte, para a gente não confundir. Então, artérias é tudo que chega no coração, todo o sangue que está chegando. Aliás, troca. Veias, a gente está falando de tudo que está chegando no coração, certo? Tudo que chega no coração são as veias. E tudo que sai do coração são as artérias, ok? Vou deixar bem claro para vocês, tudo que sai são as artérias, tudo que chega são as veias. Então a primeira delas é a veia cava superior. A segunda é a artéria pulmonar, né, que se ramifica em direita e esquerda. Ela sai do coração e ela leva o sangue para a troca gasosa nos pulmões, do lado direito e do lado esquerdo, ok? Temos a veia pulmonar, né? A veia pulmonar ela é dividida em superior e inferior e ela também tem dos dois lados, direito e esquerdo. O sangue rico em O2, depois que ele já passou pelos pulmões, ele retorna ao coração por meio dessas 4 veias, né? Então ele chega ali rico em oxigênio. E aí temos a veia cava inferior, ela traz de volta, olha lá, né, junto com a veia cava superior, o sangue rico em CO2, ó, de todos os membros inferiores, ó, pelve, né, as pernas e também do abdômen, certo? E por último temos a artéria aórtica, né? Ela leva o sangue rico em O2, né, para todas as partes do corpo, ok? Então essas são as funções ali das artérias e veias. E mais uma vez deixando claro que veias, elas recebem esse nome não porque elas carregam o sangue venoso. A gente pode observar na maneira delas funcionarem que isso não é verdade, né? Em vários momentos ali as veias, elas estão carregando sangue arterial, né? E as artérias às vezes estão carregando sangue venoso. Então, novamente, elas recebem esse nome porque veias é tudo aquilo que chega nos corações e artérias é tudo que sai dos corações. Beleza? Vamos para frente. Externamente, né, do lado de fora do coração, nós também temos alguns vasos, né? Esses vasos são responsáveis por irrigar ali o músculo cardíaco, o miocárdio, né? Então nós temos as artérias coronárias, direita e esquerda, né? São responsáveis por levar sangue rico em O2, as fibras do miocárdio, e são ramificações, né, da artéria aorta na sua porção ali ascendente. Temos as veias coronárias, né, que são responsáveis ali por trazer sangue rico em CO2 do miocárdio para o seio coronário. E o seio coronário ele é responsável ali por receber o sangue rico em CO2, né, das artérias coronárias, né, das veias coronárias, quer dizer, né, e levar especificamente ali para o átrio direito, né, então no átrio direito, ela desemboca ali no átrio direito, né, e aí ocorre ali a pequena circulação em que esse sangue vai ser novamente purificado e repetir todo o ciclo, certo? Então uma curiosidade para todos aí, às vezes externamente ao coração ocorre ali um acúmulo de gordura, né? Externamente ao coração ou às vezes dentro dessas artérias. Então, o que a gente conhece como infarto do miocárdio, né?
ou infarto do coração, nada mais são que às vezes o entupimento dessas artérias coronárias, tá? Esse entupimento pode ocasionar ali um infarto isquêmico, né, por entupimento mesmo, ou ainda essas artérias podem sofrer ali a arteriosclerose e sofrer rompimento ainda, né, que é o chamado de infarto hemorrágico ali, certo? E aí a gente já sabe que a pessoa pode vir a óbito, né, se não for prontamente ali socorrida, né? Bem, agora nós vamos falar ali da fisiologia, né, da abertura e fechamento de válvulas, né? É o momento em que ocorre a diástole ventricular e a sístole ventricular. Então vamos seguir aqui a setinha do mouse. Então no momento aqui do lado direito, né, onde vai ocorrer aqui a nossa pequena circulação, olha lá. Inicialmente o átrio direito ele está relaxado, então ele recebe o sangue, certo? E aí quando ele contrai, a válvula tricúspide abre, deixa passar o sangue para o ventrículo direito, que está relaxado, certo? Que está relaxado, recebeu o sangue. E aqui nessa outra imagem, quando a válvula tricúspide fecha e a contração passa para o ventrículo direito, né, a válvula pulmonar ela abre, certo? Com a contração desse ventrículo, né, que é chamado o momento de sístole, né, o momento de contração desse ventrículo, sístole ventricular. E aí o sangue passa, né, e vai dividido ali para os pulmões, certo? E o mesmo ocorre do lado esquerdo. Né? Então, a contração dos átrios ocorre ao mesmo tempo, né? As válvulas tricúspide e bicúspide se abrem, o sangue chega ali, né? E depois ocorre a sístole ventricular, os ventrículos se contraem, né? Abrindo a válvula pulmonar e a válvula aórtica, fazendo com que o sangue circule ali para os seus devidos caminhos, ok? E aí, como explicado, né, aqui a gente tem mais um desenho aqui mostrando ali, né, as válvulas, né, tricúspide e bicúspide fechadas e as válvulas pulmonar e aórtica abertas ali, ok? Bem, então, diástole, gente, como explicado anteriormente ali, ó, é o momento de relaxamento e enchimento de sangue da câmara, né? Tanto dos átrios quanto dos ventrículos. Já a sístole é o momento de contração, né, das câmaras, né, do músculo cardíaco. E quando ocorre a sístole, ocorre a ejeção de sangue, certo? Para grande ou para pequena circulação. O ciclo cardíaco normal, né, que é a quantidade normal de batimentos que o nosso coração possui, varia entre 60 a 100 batimentos em repouso, certo? Ou ainda em pouca atividade, né? Se você estiver fazendo uma atividade muito leve, ele varia nisso aí. Geralmente tem pessoas que têm menos batimentos que 60, né? E a pessoa está em algo que a gente chama de bradicardia, e tem pessoas ali que têm mais batimentos, que a gente chama de taquicardia, certo? E aí, entrando um pouco mais ainda, aprofundando um pouco mais dentro da fisiologia, a gente tem o potencial de repouso, né? Então, o coração ali, o músculo, antes que ocorra ali a sístole, né? Ele está em diástole, ele está geralmente em 60 milivolts, né? E aí, quando dispara o potencial de ação para ele contrair, né? Ele fica menos negativo, ele vai para 40, né? Menos 40 milivolts, certo? E aqui, nesse gráfico, a gente observa, né, o que ocorre nessa despolarização espontânea lenta. Né? Então, assim, ó, despolarização nada mais é que o início da contração do músculo, ok? É bem rápido isso, tá vendo? Rapidinho ele salta e às vezes no seu ápice ele chega a zero ali, né? Ele fica quase positivo, certo?
E aí depois, quando o músculo relaxa, ele volta para o potencial de repouso. Então isso aqui corresponde a uma batida, a 2 batidas de coração. 1, 2. Certo? Bem, e o que carrega esse estímulo? O que faz esse potencial disparar, né? Vamos falar aqui dessa fisiologia e vamos entender aqui como que esse estímulo bioelétrico é propagado, né? O estímulo bioelétrico ele vem dos nódulos sinoatrial ou nódulo sinusal, né? Ele é chamado também de marca-passo do coração, certo? Então a gente vê aqui essa inervação que é interna no coração, né? O nó sinoatrial, né? Ou nódulo sinusal aqui, ok? É como se fosse uma bateria viva, né? Aí o impulso se propaga para o nódo atrioventricular, que está um pouco mais embaixo, ali, perto da válvula bicúspide, ali, certo? Perto da válvula tricúspide, desculpe, né? Fica próximo ali dentro. E ali ele se propaga para os ventrículos por meio dos feixes, né, de His. Então os feixes de His são esses fiozinhos aqui, esses nervinhos aqui que vão para cá, certo? Se espalham por todo o coração, né? E aqui eles se tornam a rede de Purkinje ali, né? Ou fibras de Purkinje, que também são responsáveis ali por espalhar esse sinal bioelétrico, tá? Bem, aí a partir lá, dos feixes de His, os estímulos são enviados lá, às redes de Purkinje, levando à contração dos ventrículos, né? Que são chamadas também de despolarização ventricular ou sístole ventricular. A gente pode reconhecer, né, por esses dois nomes. E depois disso ocorre a repolarização ventricular, né? Consiste no relaxamento das estruturas envolvidas na contração muscular do coração. Bem, um importante exame que capta esses momentos, né, que dizem se o nosso coração está saudável ou não, é o exame de eletrocardiograma, tá? Por meio da atividade normal dos marca-passos naturais, né, do nosso corpo, que é o nódulo sinusal e o nódulo atrioventricular. E aí esse equipamento, ó, ele verifica, né, possíveis arritmias, isquemias, infarto do miocárdio e alterações diversas ali no ritmo cardíaco. Vamos ver como é que ele funciona. Então, ó, os eletrodos, né, colocados direitinho ali no corpo, né, ele vai captar as ondas P, vai captar os segmentos PQ, as ondas Q, o segmento ST, as ondas R e, dependendo da situação, né, as ondas U, né, no finalzinho ali. Vamos ver o que significa cada uma delas, tá? Vamos seguir então novamente aqui a setinha do mouse. Então, no início da leitura, ele capta, né, a despolarização, né, dos átrios. Então, a despolarização dos átrios é chamada de onda P, certo? Logo depois, num intervalo de milissegundos, ali, um breve intervalo, né, ele capta ali as ondas QRS, também chamadas de complexo QRS. Né, é a ativação dos ventrículos, né, ativação, a despolarização, né, o sístole ventricular ali, né, demonstrada por esse complexo. Logo depois disso, gente, olha só que interessante, ó. Eu vou explicar aqui. Logo depois disso, ele pega aqui o relaxamento dos ventrículos, que é a repolarização ventricular, que é chamada de onda T, certo? Aí vocês podiam me perguntar, né, mas por que não está mostrando aqui a repolarização atrial, né? Ele não mostra justamente porque a repolarização atrial ela ocorre no mesmo instante da despolarização ventricular, né? Então, por isso que não é mostrado, tá? Uma pessoa normal, ela para aqui na onda T, né? E aí, quando tem algum pequeno probleminha ali, né, de minerais ali, né, de sódio, potássio e tal, né,
ela acaba pegando a repolarização das fibras de Purkinje, né, que conduzem ali o impulso, né? E aí é chamada de onda U, certo? Mas normalmente ela não vai aparecer. E aqui nessa tabela, gente, nós temos ali todos os valores, né, de duração das ondas e intervalos do eletrocardiograma no coração de adultos, né? No caso de adultos saudáveis, beleza? Então aqui é só para a gente verificar ali, olhar de forma ilustrativa, né? Então a gente vê ali que varia, né? De 80, tudo em milissegundos, ó, de 80 milissegundos até 400 milissegundos, dependendo do que a gente quer observar, ok? E uma curiosidade, né? Ó, o intervalo QT, né, é fortemente influenciado pela frequência cardíaca, certo? Intervalo QT, por isso esse valor alto aqui, ó, ok? Bem, e estamos perto de encerrar, né, a nossa aula aqui nessa parte de sistema cardiovascular, né? As funções, as suas principais funções, né, como fala no início. Então é o transporte, né, de O2 e nutrientes, a remoção de resíduos, né, o transporte de hormônios, a regulação da temperatura corporal, né, por meio do aumento ou redução ali da condução do sangue, né, a defesa do corpo e a cicatrização de feridas, certo? Então essas são as funções principais do sistema cardiorrespiratório. Bem, então encerramos a parte do sistema cardiorrespiratório e imediatamente aqui, como continuidade da aula, né, já passamos para o sistema linfático, beleza? Vamos lá. Então, o sistema linfático ele é composto pelos vasos sanguíneos, pelo linfodomos, né, também chamado de glândulos, né, pela linfa, que é o líquido, pelo timo, pelo baço e pelo órgão principal que eu não coloquei no início, deixei para colocar aqui propositalmente, que é a medula óssea, né? A gente vai ver aqui que ela tem uma grande atuação nesse sistema, né? Então, já tratando diretamente da fisiologia do sistema linfático, né, ele é um sistema de reciclagem de líquidos, tá? Ele recicla todo o líquido do nosso corpo humano. E a gente vai ver que o líquido, ele é o mesmo, mas ele muda de nome ali em determinados locais. Então, o sistema linfático está conectado com o sistema cardiovascular e imunológico. Ele está sempre conectado a esses dois sistemas. Por isso ele também é chamado, né, de sistema paralelo, né? E ele é bombeado pelos próprios músculos e articulações, né? Já que ele não possui um coração paralelo ali para fazer esse bombeamento desse líquido, né? E ele sempre bombeia em direção ao tronco linfático, né? Sempre de baixo para cima ali. Ele nunca deixa, nunca ao contrário, né? Nunca para baixo, certo? Então ele transporta o excesso de linfa, né? Oriundo do plasma, né? O líquido intersticial, ácidos graxos, fragmentos de bactérias, né? Que não conseguem voltar à circulação sanguínea. Então são líquidos que ficam ali flutuantes ali no nosso organismo, né? Muitos desses líquidos são responsáveis ali pela celulite, pelas varizes, né? Alguns, né? Que a gente tem no corpo ali, certo? A gente tem cerca ali de 40 litros de líquido em média no corpo, né? Sendo 3 litros de plasma, 12 de líquido intersticial, né? E o restante está no citoplasma da célula, beleza? Bom, a divisão, né, dos vasos aqui, dos vasos linfáticos, né? Então são capilares, né? São os capilares, são os vasos pré-coletores, são os vasos coletores, o timo, o baço, o ducto torácico e linfático direito, né? E também as tonsilas, né, chamadas de amígdalas, né? Então a gente pode ver todas essas divisões nessa imagem aqui, ó. Então temos aqui, ó, vamos começar de baixo para cima aqui, ó. Tem o baço, né? Tem os capilares, tem o ducto linfático direito,
Mais embaixo aqui que o desenho está ocultando, né? Tem o ducto torácico, né? Aqui tem os linfodômios, né, axilares, a gente tem por todo o corpo, né? Tem o timo, que fica bem no centro ali do osso externo, né? O timo ele nasce grande com a criança, ele vai reduzindo, ele fica pequeno, né? Ele vai atrofiando. E tem o linfodomo cervical aqui no finalzinho, beleza? Bem, os órgãos responsáveis pela renovação, os linfodomos, né, ou glândulos, né? A função lá é a filtragem de toxinas e agentes nocivos ao organismo. Então ele vai passando aqui, ó, ele vai cada vez mais vai filtrando, ó. Ele está espalhado por todo o corpo, ó, né? Então tem na virilha, tem na clavícula, tem no pescoço, tem nas axilas, né? Tem esses glândulos aí que fazem essa filtragem. Os órgãos responsáveis pela renovação ainda, nós temos ali o intertício, né? O intertício, o que ele é? Nada mais é que o espaço entre as células que contém líquido extracelular, ou líquido intersticial, né? Chamado de leque também, tá vendo? Então essa parte branca aqui são as células, ó. E aqui no meio é o intertício, né? Onde o líquido fica ali sobrando, ó. Tá vendo? E aí a medula óssea, né, como eu falei, olha lá, elas produzem, ó, os linfócitos T, né, e B. Os linfócitos, ó, são amadurecidos, os linfócitos B, né, são amadurecidos na medula. Existe também o linfócito NK, que não está sendo mostrado aqui. E são todos responsáveis, né, são células responsáveis ali pela nossa imunidade, tá? Os linfócitos são produzidos para nos proteger, tá? São produzidos nos glóbulos brancos, ok? Pelas células linfóides, né? Dando seguimento, temos ali o baço, né? Então é um importante órgão que equilibra as hemácias, né? Os eritrócitos, certo? Então o baço ele tem um poder, ó, de fabricar mais hemácias, como também de destruir as hemácias, né? Então ele trabalha ali para essa homeostase. Temos o timo, né? Como eu mostrei, como eu falei, ele começa grande, depois ele vai atrofiando, ele vai reduzindo. Por quê? Porque inicialmente ela é responsável pelo amadurecimento, né? Pelo desenvolvimento dos linfócitos T, então ela é grande. Depois, conforme esse desenvolvimento vai ocorrendo, ele vai reduzindo de tamanho, conforme a pessoa vai atingindo a fase adulta, né? E aí algumas curiosidades, né? Então, olha só, por exemplo, após uma sessão lá de drenagem linfática, né, bem feita, direitinho, a pressão arterial ela tende a subir, né, porque aumenta ali a quantidade de líquido, né, devolvido pelo linfa, né, nas veias, né, subclávias ali, certo? As veias subclávias que retornam ali para o coração. E a pessoa também tende ali, né, a sentir uma grande vontade de urinar. Por quê? Porque ocorre uma regulação dessa quantidade de líquido, né, pelos rins, né, que filtram ali o excesso e tem que jogar fora, certo? Então, logo após a sessão de drenagem linfática, né, a pessoa vai sentir bastante vontade de urinar. E a drenagem linfática, gente, ela é muito boa para o organismo, ela desintoxica o organismo, né, ela ajuda ali o sistema linfático a trabalhar, né, ela elimina líquidos acumulados, ela ajuda a tratar a celulite, né, que é consequência desses líquidos acumulados, né. Ela também trata essa parte da gordura localizada, ela melhora a circulação sanguínea, entre vários outros benefícios. Então é recomendado ali, né, para a pessoa ali que se realize ali a drenagem linfática. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui, né? A gente chegou ao final ali da nossa aula de sistema circulatório. Eu espero que ajude vocês na prova que vocês vão realizar, né? E como atividade, né, como exercício, como tudo que foi explicado aqui, é interessante, né, que vocês peguem agora, sentem e tentem fazer um resumo, né, da aula em 20, 30 linhas ali, né, escrever o que você aprendeu, o que você gravou, certo? Recomendo também que agora você vá descansar. Uma aula dessa é densa, é gostosa, mas é uma aula densa.
Descanse, se alimente, faça exercícios físicos, cuide da sua saúde e num outro dia, né, antes da prova também, assista essa aula novamente, faça uma revisão, certo? É importante isso. É o que eu recomendo para todos os meus alunos, né, quando quer ir bem uma determinada matéria, uma determinada disciplina, é que assista a aula uma vez, descansa e tal. Se der no mesmo dia, assista novamente, descansa e assista mais uma vez no outro dia. Beleza? Então, quero deixar para vocês aí o meu abraço e desejo sucesso a todos.